Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação que reflete na vida de Esther, trazendo assim que Deus te escolheu para fazer a diferença. Isso é muito importante nos dias atuais, pois eu quero trazer como objetivo da minha pregação que vocês devem compreender que nós, pessoas comuns, podemos ser ferramentas de Deus. Nós podemos ter grandes propósitos e superar até mesmo as perdas. Por conseguinte, devemos confiar em Deus, ouvir os conselhos certos e cumprir a nossa missão com coragem. Para o nosso texto base, temos Esther, capítulo 4, versículo 14. Por quê? Se de todo modo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a esse reino. A introdução que eu quero trazer é que Esther nem sempre teve esse nome de Esther. Antes de receber este nome, ela tinha um nome hebraico, Hadassa. É muito importante olharmos para estes nomes, pois cada um tem o seu significado. Sobre essa óptica, devemos interpretar o que o nome Hadassa quer dizer. Hadassa significa murta. O que é murta? Murta era uma árvore que era conhecida por uma madeira de qualidade. As suas folhas eram ricas em óleo e as suas flores brancas exalavam um perfume extremamente agradável. Contudo, devemos salientar que ela teve uma mudança de nome. Seu nome não era mais o hebraico, mas sim agora Esther. Esther, seu significado é estrela. Portanto, devemos agora analisar por que esse significado de nomes é tão grande. Por que eu salientei esta diferença? Vamos primeiro pensar. Hadassa tem relação com perfume, sobre uma madeira de qualidade, uma flor que exala um ótimo perfume. Ou seja, Esther ou Hadassa foi uma flor com perfume agradável que nasceu naquele ambiente hostil. Ela se tornou uma estrela em pouco tempo que iluminou aquelas trevas. Este é o paralelo. Porém, Esther não se sentia como a estrela. E isso reflete na sociedade atual. Muitos cristãos não se sentem uma estrela. Não sentem que são um sal na terra. Não sentem que são mais a luz no mundo. Porém, devemos pensar. De onde vem esse brilho? O seu brilho vinha de Deus. A luz que Esther possuía levava e guiava os outros até Deus. Assim como Esther brilhou, nós devemos brilhar. Precisamos fazer uma analogia aqui. Assim como exalamos o bom perfume de Cristo, devemos fazer isso em todos os lugares. Isso é reforçado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até o 16. Dito isso, devemos prestar atenção. Deus continua até hoje levantando pessoas para cumprir o seu propósito nesses tempos difíceis. E eles são propósitos eternos. A vida de Esther nos mostra como mesmo em meio a perdas e lutas, é possível viver e fazer a diferença. Coisa que isso é importante para os cristãos.
muitos cristãos não têm feito essa tarefa. Em resumo, hoje, para a minha pregação, eu tenho algumas lições que vocês devem aprender. A primeira delas é: não viva como uma vítima. Vocês ouviram bem, não viva como uma vítima, mas vivam como um vencedor. Então, criava ele a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Vemos isso no começo ainda do livro de Esther, lá pelo capítulo 2, versículo 7. Vamos olhar o panorama, a história dessa personagem bíblica. Ela era órfã, exilada e criada longe da sua família. E ela não tinha essas perspectivas humanas. Ela não teve tempo de se habilitar como uma pessoa fundamentada. Mas, mesmo assim, ela não se deixou abalar. Ela não se deixou definir pelas suas perdas, pelo seu passado, por não ter pais, ser exilada, não ter um bom contato, como se definir em humanidade. E Deus não nos chama para ter uma mentalidade de vítima, mas para vencermos em meias circunstâncias. As suas feridas não anulam o propósito de Cristo para a sua vida. Você pode estar sofrendo o pior tipo de coisa neste exato momento, mas isso não significa que agora você deve se afastar de Cristo. Você não tem agora o direito de dar as costas para Jesus. Não. Não. Você não pode permitir que essas suas perdas afetem a sua relação com Cristo. Muito menos que elas abalem o seu futuro. Deus é especialista em transformar feridas em testemunhos. Isso é fato. Vamos dar ainda mais exemplos. Pessoas que eram feridas ou que sofreram e que agora são testemunhas. O cego de Jericó. Uma pessoa completamente cega. Jesus fez ele ver e ele proclamou o nome de Jesus Cristo. Ou a mulher do coágulo de sangue. O dono da sinagoga. Todas essas pessoas que estão no Novo Testamento, elas são provas evidentes que isso se permanece. Muitos anos depois do livro de Esther. E ainda é confirmado. Além disso, quero trazer meu segundo ponto, minha segunda lição. Deus transforma as suas dificuldades em oportunidades. Ainda no capítulo 2 de Esther, lá no versículo 17, temos: o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e pôs a coroa real sobre sua cabeça. Embora ela estivesse neste ambiente hostil, Deus preparou o caminho dela para a vitória. As dificuldades moldaram Esther, e assim fez ela se tornar a maior entre todas aquelas mulheres. Esther passou de uma mera órfã a rainha. Ela era uma pessoa qualquer, mas agora ela é uma rainha. É um grande salto. O que parecia ser o fim para a vida de Esther, agora era um sonho. Ela se tornou uma porta para o plano de Deus. Ou seja, o que podemos compreender aqui? Deus usa as dificuldades para posicionar a gente.
e a gente nunca iria imaginar aonde chegaríamos. Quando nós entregamos a nossa história a Deus, Ele transforma a nossa dor em um destino. Confie. Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha nos bastidores. Isso é incrível, irmãos. Ainda que você não perceba, mas ali por trás, Deus está moldando tudo. Deus está controlando tudo. Ele está no controle de cada mísero detalhe que está ali. Não importa todo ponto da sua vida, Deus tem planejado. E cada porção da sua vida possui as impressões de Cristo nela. Então, glorifique o Senhor por isso. Ademais, temos minha terceira lição sobre a história de Esther. Deus é soberano e Ele te colocará no lugar certo, na hora certa. Esther, no capítulo 4, versículo 14, que eu li, diz: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther foi escolhida para o propósito de Deus no momento perfeito, no lugar perfeito. Sua posição foi estratégica para o livramento do povo, da perseguição que estavam sofrendo. Mardoqueu, então, lembra a Esther. Sua posição não é por acaso. Ela vem de uma providência de Deus. O que podemos compreender? Não é sorte, é propósito. Deus te coloca onde Ele tem um plano. Deus nos posiciona estrategicamente para onde está em tempos de crise. Creia que Deus está lhe posicionando. A sua vida não é um acaso por aí. E não é um jogo de probabilidades distintas que você pode estar uma hora lá, outra hora aqui. Não. Deus sabe onde você deve estar, onde Ele quer que você esteja. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Vamos adiante. Minha quarta lição. Aprenda a ouvir de pessoas corretas. Esther, capítulo 2, versículo 10, vai exemplificar isso. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Mardoqueu, o seu tio, foi um homem bem sábio e visionário. Isso especialmente na vida de Esther. Imagine, se caso qualquer outra pessoa tivesse dito: Esther, fale a verdade. Fale a verdade, o rei com certeza vai te amar. Era capaz que não. Dadas as circunstâncias aqui, era bem provável que não. E ela, Esther, ela ouviu, respeitou e seguiu as orientações que ele trouxe. E isso salvou uma nação. Uma simples orientação salvou toda uma nação. Na vida, precisamos decidir. Não decidir, mas sim discernir de quem é a voz que Deus está colocando para nos guiar. Que voz nós devemos escutar? Qual é a voz que nós estamos escutando aqui e agora que está nos guiando? Isso é extremamente importante. Peça para Deus o discernimento para identificar
e valorizar os conselhos que realmente vêm de Cristo. Uma palavra certa, ouvida e obedecida, pode mudar destinos. Um conselho certo, no momento certo, pode salvar o seu futuro. Aprenda a ouvir as pessoas certas. É extremamente importante. Não seja guiado por pessoas no mundo, senão elas vão te levar ao mundo. Seja guiado por pessoas de Deus. Estas sim irão guiar para Ele. Vamos à quinta e última lição. Cumpra a sua missão por inteiro. Vai aqui em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther entendeu o seu posicionamento. O posicionamento divino tinha um propósito maior. Esther captou isso. E isso é especial. Ela não fez um trabalho pela metade. Se era para talvez perder a vida, ela iria fazer o trabalho. Ela não fez o trabalho à metade. Ela arriscou tudo para cumprir o propósito de Deus. E nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Ela não recuou. Ela agiu com coragem. Ela agiu como uma vencedora. E assim, ela salvou o seu povo da morte, de um expurgo. Todos eles poderiam ter morrido. Um expurgo gigante. Quem confia no Senhor, cumpre a sua missão até o fim, sem medo. Não pare no meio do caminho. Complete-o. Deus te chamou para impactar as vidas. Essa é a sua missão até o fim da sua vida. Desse modo, a conclusão que eu tenho para essa pregação sobre a vida de Esther é que isso nos inspira a vencer, a ter uma mentalidade de vencedor. Ele não nos faz ser vítimas, ser pobres coitados, mas sim a aprender a confiar no Senhor, que trabalha no invisível. Ele trabalha nos bastidores. E assim, aprendemos a valorizar os bons conselhos e agir com coragem. Lembrem-se, quem sabe se não foi um tempo como este a qual você chegou aqui. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus te escolheu para você chegar neste momento, neste lugar, para guiar as pessoas específicas, para guiar as multidões. Há uma missão na sua vida. Há um propósito de Deus que você deve cumprir. Deus lhe chama hoje. Então vá, guie essas pessoas. Haja como Esther, seja um vencedor, mostre os seus frutos, exale o perfume de Cristo e converta, profetize. Traga essas ovelhas perdidas para Cristo. Eu lhe dei agora a motivação, a inspiração de ser melhor. Agora haja de acordo com Esther. Seja uma pessoa hábil e útil, uma ferramenta para Deus. Venha, vamos, ore comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial.
Que você possa, a cada dia, Senhor, nos dar mais inspiração, mais motivação, mais determinação, para que a cada momento nós cheguemos e fazemos a Tua vontade. Que você possa nos posicionar, Senhor, aonde você quer que nós devemos estar. Que você possa trazer a nossa importância, a nossa luz, o nosso perfume, para que essas pessoas possam ser guiadas para o Teu nome. Que os irmãos que estão desencorajados, desmotivados, que eles possam ver isso e relembrar. Eles são a luz para as trevas, o sal nessa terra. Eles não podem, Senhor, ficar uma luz apagada. Eles não podem ser um sal que perdeu a sua salinidade. Dito isso, Senhor, faz com que nossos irmãos sejam cada vez mais determinados, cada vez mais corajosos. Que eles possam ir e pregar segundo a Tua vontade. Que eles lembrem de Esther e tomem ela como um belo exemplo em suas vidas. Assim seja a Tua vontade para todo o sempre, Senhor. Em Teu santo nome. Amém.